Timóteo 2:5. Aleluia, Deus. Vamos ler todos juntos no 3. 1, 2, 3. No 3 de novo. 1, 2, 3. Amém? Você crê nisso? Nos ajude, Senhor. Meus irmãos, gente, eu sinto algo diferente aqui hoje. Meu Deus, a minha carne está tremendo aqui. Deixa eu te dizer, a Bíblia, gente, ela é um livro incrível. A Bíblia, ela é um livro incrível. Ela foi escrito já fazem muitos e muitos e muitos mil anos. Há quem diga que foi 4.000 anos atrás, há quem diga que foi menos, enfim, não quero entrar nesse mérito. Ela é muito antiga, porém também ela é muito atual. Sim ou não? Ela é muito atual. Muitos livros são escritos e ficam durante um tempo sendo conhecidos. Só que com o seu passar dos anos, eles caem no esquecimento. A Bíblia não, ultrapassou décadas, centenas, e chegou nas nossas mãos. Na Bíblia, gente, a Bíblia é maravilhosa. Ela contém promessas com as quais a gente nos alegramos. Thales, põe para mim Apocalipse 21, verso 4. Nós nos alegramos ao ler isso, gente. Apocalipse 21, verso 4. Olha lá o que está escrito. Olha só: Ele enxugará dos seus toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, pois a antiga ordem já... gente, a gente se alegra com isso daqui, sim ou não? A nossa esperança, irmão, é ir morar com Jesus aonde? No céu, e desfrutar disso. Coloca para mim aqui Salmo 91, a gente lê isso, gente, a gente só falta pular na cadeira. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. O próximo, gente, o próximo, vai. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Aqui está escrito: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, e em quem confio. O próximo: Ele o livrará do laço do passarinheiro, do caçador e do veneno mortal. Próximo: Ele cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas nós estaremos seguros. As suas asas é um lugar de refúgio, de escudo. A fidelidade dele é um lugar de proteção para nós. Enfim, Salmos 23, gente. Salmos 23. O Senhor é o meu, e nada nos faltará. Irmão, será que tem glória aí? Pelo amor de Deus, irmão. É, não é? Nós lê isso aqui, falta endoidar, gente. É, não é? Quem está falando com nós é quem, gente? É quem? É Deus que está falando com nós, gente. Glória a Deus e aleluia. Só que ela também contém orientações para nós viver como? Em família. Orientações para nós, aliás, de como nós tratar o nosso cônjuge. Sim ou não? De como nós criarmos os nossos filhos. Sim ou não, gente? Nela contém orientações de como a gente deve tratar, agir com o nosso semelhante.
Sim ou não, gente? Na Bíblia ainda contém informações sobre o hoje e contém informações sobre o futuro, o amanhã. Atual ou não esse livro, gente? Meu Deus do céu. Mas nesse mesmo livro contém alertas. Onde contém tudo isso que eu acabei de falar, contém alertas, para os quais a gente precisamos o quê? Estar alertas. E eu tenho duas notícias hoje para dar para vocês. Quantas notícias eu disse, gente? Disse duas. Uma boa e uma má. Vamos começar por qual? Vamos começar pela má? Pela má notícia. Escuta aí. Coloca para mim Apocalipse capítulo número 20, verso número 15. Isso é um alerta que está contido na palavra de Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago. Foi lançado no lago. Isso é um alerta da Bíblia. Que quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai para onde, gente? Vai para onde? Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse 21, verso de número 8. Olha o que está escrito. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, escuta isso, isso é um alerta. E aos abomináveis, e aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo. E o que é a segunda? É um alerta de Deus para nós. Isso aqui é perigoso, sim ou não, gente? Isso aqui nos faz pensar sobre o hoje e sobre o amanhã, o futuro. Eu preciso um pouco da sua atenção. Presta atenção. Salmos 9, versículo de número 17. Salmos 9, 17. Olha o que está escrito. Os ímpios, quem? De novo, gente, quem? Serão lançados no... Aonde? E todas as nações que se esquecem de... Quem é ímpio? Uma tradução mais clara é todo aquele que vive em desacordo com a palavra de Deus. Deixa eu te falar, ímpio tem lá fora, mas ímpio tem dentro da igreja também. E o alerta de Deus para nós é que os ímpios serão lançados aonde? Pastor, que pesado. É uma mensagem pesada, mas é uma mensagem que Jesus muito pregou. Jesus pregou muito isso? Pregou. Vou discorrer um pouco em Mateus sobre o que ele falou sobre cada um desses assuntos. Aliás, sobre esse assunto, sobre esse alerta. Escuta, preciso da sua atenção. Jesus tratou muito sobre esse assunto, gente, você não tem ideia. Mateus capítulo de número 5, você vai colocando aí, eu vou lendo aqui, tá bom? Mateus 5, 22. Jesus ele fala sobre o risco de ir para o inferno. Olha só, ele está falando para a gente tomar cuidado com as nossas palavras. Aí no final ele diz: louco será réu do fogo do inferno. Ele está falando sobre essa palavra louco, que é para nós tomarmos cuidado com o que sai da nossa boca, com o que dissemos. E ele diz: senão a gente seremos réu do fogo do inferno. Ou seja, a gente tem a possibilidade de ir parar na onde? No inferno. Mateus 5, 22. Mateus 5, do 29 ao versículo de número 30. Jesus ele não vai falar de maneira literal, mas ele vai dizer o seguinte: ô Natália, que nada impeça você de entrar no reino dos céus. Se for necessário, tire o olho, arranque a mão, arranque os pés,
Porque é melhor você entrar lá sem um desses membros do que ir com todos para o O que Jesus está tratando aí, gente? Sobre práticas. Se eu estou pecando através da minha mão, do meu olho, da minha boca ou de algum membro, eu devo parar com isso imediatamente, porque isso faz eu correr o risco de parar aonde, gente? No inferno. Quem está pregando isso aqui? Quem? Jesus. Mateus, eu vou discorrer Mateus para vocês verem o tanto que Jesus falou sobre isso. Mateus capítulo de número 7, do 15 ao versículo de número 23. Jesus vai falar sobre uma árvore. Jesus vai falar sobre uma árvore. E ele diz que uma árvore é conhecida pelos seus. Só que se essa árvore não produzir bons frutos. No versículo 23, põe para mim por favor. Versículo 23, olha o que ele diz. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse tempo aqui, que ele está dizendo, apartai de mim, é quando a gente que comparecer diante dele. Ele vai olhar para essas pessoas e vai dizer: eu nunca te conheci, se aparte de mim. Segura aí, Mateus 10, 28. Isso aqui é Jesus que está pregando. Jesus diz aos discípulos para não temer. Quem pode matar o corpo e não pode matar a alma e lançá-la no Mateus capítulo de número 13, versículo de número 42. Jesus vai explicar uma parábola. Qual parábola? A parábola do trigo e do joio. Olha só, gente, isso aqui é muito forte. Deixa o 42 aqui para mim, por favor. Jesus diz o seguinte: ele falou sobre a parábola do trigo e do joio. Depois ele explica sobre a parábola do trigo e do joio. O que ele vai explicar? Ele explica o seguinte: que não tem como agora, nesse tempo, separar o trigo e o... Mas vai chegar o dia, vai chegar a hora em que ele vai ordenar que os anjos venham buscar o trigo e o joio. Ele disse o que? Que vai ser lançado aonde? No inferno. Põe para mim o 42. E lança a alusão na fornalha de... ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, nós estamos na igreja, aparentando ser membro da igreja, mas corremos o risco de ser o joio. Jesus vir buscar o trigo e nós como joio ficar e depois ser lançados no lago de fogo. A pergunta é: quem eu sou dentro da igreja? O trigo ou o joio? Porque lá vem um alerta de Jesus para nós. Não, levante a mão. Se tiver uma mão, eu profetizo aqui nessa manhã. Olha só o alerta de Jesus. Se você for o trigo, eu quero te dizer uma coisa: tem um lugar ao meu lado esperando por você, e você será chamado de filho, viverá eternamente comigo. Mas se não, você vai para este lugar onde as pessoas vão ranger os dentes. Pastor, que mensagem é essa? Mensagem de Jesus. Mateus 13, versos 47 ao 50. Jesus vai contar uma parábola. Que parábola é essa, pastor? Eu estou discorrendo Mateus. Tem Marcos, tem Lucas e tem João. Estou falando de Mateus. Jesus conta uma parábola sobre peixes. Uma rede que é lançada e pega todo tipo de peixe. Ele diz o seguinte: que ali tem peixe bom e tem peixe. Ele diz o seguinte: que os bons é tirado e é guardado à parte. Agora os ruins. Põe para mim o versículo 50. E lança alusão na fornalha de... ali haverá pranto e ranger de... Pergunta: Jesus pregou sobre o inferno, gente? Pergunta: Jesus pregou sobre o inferno? Pregou? Pouco ou muito? Isso é a primeira notícia, tá?
Essa é a má notícia. Tem uma boa vindo por aí. Vamos discorrer ainda aqui. Mateus 18, do verso 8 ao verso 9. Jesus vai reforçar o ensino do capítulo de número 5, sobre ter cuidado com as práticas de pecado. Mateus 23, versículo de número 33. O Mateus 23 inteiro, ele está se dirigindo aos fariseus, aos religiosos da época. O que ele está falando? Ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês aparentam viver uma vida de santidade, mas vocês é um horror por dentro. Vocês é uma vergonha, o Pai te conhece por dentro. Vocês são sepulcro caiados. Tem uma boa aparência por fora, mas por dentro vocês estão podres, estão fedendo. E aí no final, o versículo de número 33, põe para mim por favor, versículo de número 33, Mateus 23, 33. Olha o que ele vai dizer. Serpentes, olha do que Jesus chamou esses camaradas. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ou seja, Jesus está falando com religiosos, com pessoas que aparentemente vivem uma santidade, que estão dentro de uma sinagoga, que estão ensinando outras pessoas, que bate no peito e diz que está salva. Jesus olhou para eles e diz: vocês aparentam que vai herdar o céu, mas uns versículos para trás eles diz: vocês não entram no céu e impede de pessoas entrarem no céu. Vocês herdam o inferno e fazem as pessoas que te seguem herdar 2 vezes mais o inferno. Pesado? Mensagem de Jesus. Mateus capítulo de número 24. Jesus falou sobre a parábola do servo bom e do servo. Jesus ele diz o seguinte: que o seu Senhor, meu Deus, ele deixou uma obra na mão de homens, servos. Só que esses servos estavam fazendo a obra de qualquer. Fala, meu Senhor vai demorar para vir, rapaz, deixa eu fazer de qualquer jeito aqui. Estavam judiando de quem ficou sobre o cuidado dele. Mas a Bíblia diz que o seu Senhor voltou quando ele não esperava. Versículo de número 51. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de... Esse lugar ele está falando que lugar, gente? Que lugar, gente? Mateus capítulo de número 25. Jesus vai falar sobre a parábola dos talentos. Jesus termina falando... Meu Deus do céu. Jesus ele fala, meu Jesus, que deu talentos para muitas pessoas. Só que quem recebeu o seu talento não usou de maneira correta, ele diz que tem um lugar para essas pessoas. Coloca para mim aqui, versículo de número 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas, ali haverá pranto e ranger de... Escuta isso. Tem muitas pessoas hoje, e eu me coloco nesse bolo, porque ai de mim se não fizer bom uso do que o Senhor me entregou, que estão usando os seus dons e talentos para subir na vida, se aproveitando da fé dos irmãos. A Bíblia diz em outro texto que homens chegaram diante de Jesus
E Jesus falou para eles, aliás, eles falaram para Jesus: ó, eu curei muitos enfermos, eu expulsei muitos. E o que eles ouviram? Apartai-vos, eu não conheço você. Não entendi, pastor. A igreja hoje se surpreende com dom e com talento. Jesus, Ele está em busca dos frutos ainda. Pastor, eu preciso de dom e talento. A igreja precisa disso, de dom e talento, e precisa dos frutos. E qual o problema em ter talento e ter dom? O problema é pegar isso e fazer uso de maneira inadequada, meu irmão. Eu vou profetizar e eu vou dizer para você: aqui não, aqui na Guerreiros não tem profeta, não tem uma igreja que faz uso de dons incorretos. Mas eu profetizo que o Senhor levanta homens e mulheres aqui para profetizar lá fora e fazer assim os homens descerem dos púlpitos que estão fazendo da igreja o mercado de arrecadar dinheiro. Ô irmão, tem gente na internet dizendo o seguinte: deposita R$100 para mim e eu estou indo lá desfazer o trabalho que foi feito para você. Faz um pix para mim de 500, porque Deus está me mostrando uma coisa aqui para você. Falsos profetas, fora! Vocês vão ter com o nosso Jesus naquele dia. Cheia canaraga súria. Não, meu irmão, o Senhor vai levantar homens e mulheres aqui cheios do Espírito para pegar a verdade, para usar dom de maneira correta, que glorifique e agrada a Deus. Aleluia, Jesus. De nada vale aparentar ser bem sucedido aqui, se o futuro que nos aguarda é o inferno. Nada vale ser aplaudido por todos os homens aqui e não ver a face do meu Jesus naquele dia. Nada vale sentar em altos lugares, chegar em lugares altos e naquele grande dia não ouvir benditos do meu Pai da boca do nosso Cristo. Não, eu vim profetizar: a nossa esperança é Cristo em nós, esperança da glória. Eu quero ir para lá, a igreja vai para lá. Vocês estão entendendo isso, gente? Pastor, terminou Mateus? Não. Mateus 25, versículo 31, 46. Jesus fala sobre o juízo final. Jesus fala sobre o juízo, versículo 46, por favor. E ele disse: irão estes para o tormento, mas os justos para a vida. Você talvez me diz: pastor, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, pastor. Eu não faço mal para ninguém. Eu não faço mal para... Eu não prejudico o meu próximo. Se eu puder ajudar, eu. Se eu não puder, eu fico na minha. Eu não serei salvo? Deixa eu te explicar uma coisa, e eu já leio um texto. A gente pecamos pensando, a gente pecamos com sentimentos, a gente pecamos falando, olhando, agindo.
Sim ou não, igreja? Pastor, todo mundo aqui que me conhece sabe que eu tenho um bom testemunho, ninguém tem o que falar. Você pode ter um bom testemunho diante de todos, mas assim como eu, você tem pecado. Deixa eu te explicar uma coisa. Imagine a gente diante de um juiz. Deixa eu explicar um pouco melhor ainda. Imagine que você está dizendo que é bom ao ponto que é. Você peca apenas 1 ou 2 vezes por dia. Quantas vezes eu falei? 1 ou 2 vezes por dia. No final da semana, isso dá quanto? Vamos colocar 2 na balança. Dá quanto isso? Não, 14. Domingo. 14? Diante de um juiz, um delito já leva para a cadeia? Imagine 14. Não entendi, pastor. Deus é santo. Se eu pequei, eu estou ferindo a santidade dele. Pastor, ninguém viu eu pecando, mas ele viu. Você não pegou? Eu profetizo. Os olhos dele são como chama de fogo. Ninguém está vendo, mas ele está vendo. Ninguém enxerga, mas ele enxerga. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Santo. Isaías 64, verso de número 6. Olha o que diz. Para a sua resposta ainda, para a sua pergunta. Mas todos nós, diante de Deus, somos como imundo, e todas as nossas justiças, obras, benfeitorias são como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Não tem nada que eu e você possa fazer com a força do nosso braço que possa nos salvar do inferno. Pastor, nem eu fazendo caridade, ajudando no orfanato, ajudando no hospital. Não tem. Ai, a sônia, Efésios 2, versículo de número 8. Efésios 2, versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso de número 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é dom de Deus. Quem pode salvar é Deus. Quem pode libertar é Deus. Quem pode transformar é Deus. Elaia, Shorgia, Menakaia, Sérgia. Pastor, então nada que eu faço com a força do meu braço, todos os meus esforços, não me levarão à salvação? Não. Não. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pastor, mas eu faço coisas boas. A sua natureza é pecadora. A minha natureza é pecadora. De quem nós recebeu isso? De Adão. O pecado entrou no mundo dos homens por meio de Adão.
Por isso, diante de Deus, somos pecadores. A Bíblia diz que Deus olhou para a terra, Deus olhou para e não encontrou um justo sequer. Ele não encontrou um. Quantos bilhões de pessoas tem na face da terra, gente? Deus não encontrou um. Não se salvou um. Romanos vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que espera o ser humano sem Deus é o inferno. Vou repetir isso. O que espera todo ser humano sem Jesus é o inferno. Essa é a má notícia que eu tinha para dar para você. Mas eu começo com a boa notícia agora. João capítulo de número 3, versículo de número 16. Se tiver uma mão levantada, eu já libero essa palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Não é essa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Aleluia! 1 Timóteo 2, verso de número 5, estou terminando. Nós lemos no início. Meu Deus, escuta isso, irmão. Isso aqui é muito forte. 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só e um só entre Deus e os Jesus Cristo, o homem. Eu fico com a Bíblia. Pastor, Maria não salva? Não, fez parte do plano da salvação, mas não salva. Pastor, José não salva? Não, fez parte do plano da salvação, mas não salva. Quem é que salva, pastor? Aparecida não salva? Não, nem apareceu aqui. Quem é que salva? O nome dele permanece e continuará sendo Jesus Cristo, o meu Senhor, o teu Senhor, o meu Salvador e o teu Salvador. Oh, glória! Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu todavia permanecerei fazendo menção do nome do Senhor. Escuta isso, irmão. Não, eu sinto ele aqui, irmão. Rebacaia, sérgia, estupekevia, saui. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia aponta Jesus como Salvador. Não entendi, pastor. Eu te falo. Adão pecou, Eva pecou. Eles tentaram providenciar um meio para cobrir sua nudez. Mas Deus mata um animalzinho para fazer veste para Adão e Eva e vestir eles. Talvez você não sabia disso, mas ali já estava um pré-anúncio da obra de Cristo. Abraão,
ouviu a voz de Deus: pega o seu filho e vai para Moriá, sobe com ele. Ele subiu, mas a Bíblia diz que quando Abraão ia matar o seu Isaque, Deus proveu para si o sacrifício. O que é que fala isso? De Jesus Cristo. É Deus provendo sacrifício para a salvação do homem, não um homem matando a criança, um jovem para tentar alguma coisa. Escuta isso. Moisés levanta a serpente de metal no deserto, e dizem para todos que olharem para ela serão sarados. Jesus Cristo veio no Novo Testamento e falou: assim como a serpente Moisés levantou no deserto, todos que olhavam eram curados, importa que o Filho do Homem seja levantado. Você não pegou? E todos que olharem para ele serão salvos. Veio Isaías profetizando, Isaías capítulo de número 53, põe para mim verso de número 4, eu vou ler tudo com vocês, irmão, eu vou ler tudo com vocês, escuta. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas, e moído por causa das nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, pela sua obra, pelo seu sofrimento, pelo seu sacrifício, eu e você podemos ser salvos. Põe para mim o verso de número 11. Põe para mim o verso número 11. É muita coisa. Isso daqui é o mais lindo. Isso aqui é uma profecia. Isaías profetizou: Ele verá o fruto do trabalho da sua, e ficará com o seu conhecimento. Meu servo, o justo, justificará, porque as iniquidades deles levará sobre. Repara comigo, Ele levará o fruto do trabalho da sua, e ficará. Você não pegou? O trabalho de ir para a cruz Ele fez lá, mas o fruto está aqui hoje na Guerreiros de Cristo. Você não pegou, irmão? Quem é o fruto do que Jesus fez na cruz? Não levante a mão. Se você é fruto do que Ele fez na cruz, já levanta, já glorifica e agradece pela salvação nessa manhã de hoje. Eu e você somos esse fruto. Aí eu vou concluir aqui, gente. Lucas 24, versículo 25, ainda apontando sobre o Velho Testamento. E Ele lhes disse: ó nécios. Quando que está acontecendo isso, gente? Tem uns discípulos, Jesus morreu. Jesus tem uns 2 discípulos que estão de cabeça baixa, falando: poxa, Jesus morreu, estão indo embora. Alguém cola do lado deles e começa a falar da palavra para eles, e diz isso: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Próximo. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? O 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas a Escritura. Vocês só não prestou atenção em uma coisa, 27. Explicava-lhes o que dele. Quem é esse ele aqui? Jesus havia ressuscitado.
está do lado desses discípulos desanimados e dizendo: honestos de coração, não convinha que o Cristo morresse, e começou a andar por todo o Velho Testamento, mostrando para eles que convinha que ele... mas deixa eu falar isso aqui para você. Não foi, irmãos, aqueles soldados que mataram Cristo. Não foi. Não foi Pilatos que matou o nosso Cristo. Também não foi. Quem foi então que matou o nosso Cristo? E eu digo para você que quem levou o nosso Cristo para lá foi Ele, por livre e espontânea vontade. João, ele diz o seguinte: eu dou a minha vida para torná-la a tomá-la. Pilatos disse: você não está vendo que eu tenho o poder de te colocar em liberdade? Ele disse: você se acha nesse poder, mas se mas lá no Getsemane ele disse: se eu desse ordem para a legião de anjos, eles desceriam aqui, porque o meu reino está à minha disposição. Eu digo para você que o nosso Cristo se entregou para nos salvar. Se coloque de pé. Pastor, por que você falou de tantos versículos, de tanto texto? Porque eu preciso mostrar isso na Bíblia para você, irmão. Não pode ficar só nas minhas palavras. Você pergunta para mim: pastor, eu estou aqui hoje, estou afastado, não conheço Jesus. O que é que eu faço então para me salvar? Porque eu não quero ir para o inferno, pastor. Eu sei que tem uma condenação para mim. O que é que eu faço para ser salvo, pastor? Põe para mim, por favor, Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para... Pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Confesse Jesus aqui hoje. É só falar que eu creio em Jesus e que eu aceito o que Ele fez por mim. Creia com entendimento, porque não basta eu levantar e falar: eu aceito Jesus. Eu preciso crer, entender o que Ele fez por mim. Por que a gente não batiza uma criança? Por que a gente não fala de... mais fácil, leva uma criança ao batismo? Porque ela não tem consciência muito ainda dos seus pecados. Ela precisa entender isso aqui, para então ela se decidir se ela quer ou não Jesus. Se você hoje confessar com a sua boca e creres em teu coração, eu vou dizer para você o que eu disse no início: o teu nome será escrito no livro da vida, e você será livre do lago de fogo. Pastor, mas eu vou aceitar Jesus porque tem um inferno me esperando apenas? Não, porque tem um Pai que te espera aqui, mas quer estar com você também na glória, no reino, junto com Ele. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Meu maior prazer